Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Quem está feliz com Jesus? Lucas capítulo 24, é o texto muito conhecido nosso, versículos 13 a 36. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus de Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a eles não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e reconheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram a Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Quem diz amém, irmãos? Amém. Nós estamos celebrando, irmãos, eu estou achando o meu fechado, Ebenezer, o som, por favor. Nós estamos celebrando, irmãos, mais uma vez, a ceia do Senhor. Nós a fizemos na terça-feira passada, juntamente com toda a igreja, capital interior. Hoje nós estamos celebrando, e domingo pela manhã. E uma irmã me perguntou: quantas vezes eu posso tomar Santa Ceia? Pode tomar o mês todo, não tem problema, irmão. Não é pecado, não. É uma celebração. Ficou demais, tá? Um pouco menos, por favor. E não há pecado. Você pode tomar na terça, na sexta e no domingo. Não vai fazer mal a você, vai fazer muito bem. E todo culto de Santa Ceia, irmãos, já foi falado aqui, é um memorial daquilo que nós aprendemos das Santas Escrituras.
O evangelista Lucas, ele vai trazer detalhes, minúcias, do que acontece na vida de Jesus. Os irmãos sabem que Lucas, ele não fez parte do círculo apostólico, nem ele nem Marcos. Lucas, ele é um médico, e como médico, ele dedica-se toda a vida a seguir os apóstolos e Paulo nas suas viagens missionárias. Segundo a tradição, Lucas morre em Tebas a 84 anos de idade. E o documento do segundo século diz que Lucas morreu cheio do Espírito Santo. Lucas, ele vai historiciar a vida de Cristo. Tanto o Evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos. É um tratado teológico que ele faz para este homem, Teófilo. Teófilo é um cognome. Ninguém sabe quem é Teófilo. Se era um magistrado, se era um centurião, ninguém sabe quem era. Mas o que interessa é que Lucas está preocupado em trazer tudo quanto Jesus fez, e não só fez, mas ensinou para as pessoas. Ele sabe que o que ele fez e o que ele ensinou ficou. E as pessoas estão passando umas para outras. Que, na verdade, a palavra evangelho é transmitir boas novas. Ele está transmitindo todas as boas novas que Cristo veio trazer para toda a humanidade. E o cerne do evangelho é o sacrifício vicário de Cristo. E quando Lucas, ele fala no capítulo 24 de 2 discípulos, ele só dá nome de um, Cleopas. Ele não fala o nome do outro discípulo. E parece que intencionalmente o Espírito Santo não deixa que se registre o nome do discípulo. E eu creio, é uma conjectura minha, que todos nós poderíamos, ou podemos, tomar lugar no lugar deste discípulo que não é nomeado aqui no texto bíblico. Por quê? Porque todos nós teremos um Emaús na nossa vida, todos nós, de dúvidas, interrogações, de questionamentos. Pessoas que entram na casa de Deus questionando. E estes discípulos que vão para Emaús, eles vão questionando um ao outro, se o que eles fizeram tanto, o que ouviram, o que viram, foi por água abaixo. Parece que aquele que disse que era o Cristo, o Messias, o prometido, o Cordeiro de Deus, aquele que falou que era a porta, que era o caminho, que todo mundo que pudesse vir ao Pai tinha que entrar prioritariamente por ele. Não tem outro mediador entre Deus e os homens a não ser ele. E agora parece que tudo fenece. As esperanças foram embora. E Lucas vai trazer o registro disso de forma magistral, irmãos, para que nós possamos aprender daquilo que Lucas escreveu. E no versículo 13 ele diz: e eis que no mesmo dia, que dia é esse? É o primeiro dia da semana, é o domingo da ressurreição. Se os irmãos podem ver no capítulo 24, no domingo da ressurreição de madrugada, Lucas diz, logo muito cedo, antes que o sol pudesse brilhar, sair na sua força, quem vai ao sepulcro não são os homens, são as mulheres. E eu quero fazer um adendo aqui nesta noite, e até parabenizando as mulheres. Isso é talvez algumas regras de exceções. Todas as casas, quem levanta-se primeiro é a mulher, irmãos. É a mulher que levanta cedo, e Provérbios capítulo 21, que esta mulher que levanta cedo e que cuida da sua casa, dos seus filhos, e que se preocupa, esta mulher é comparada a um valor que excede aos rubis. E a Bíblia diz, quem achar uma mulher desta, achou um grande tesouro. A mulher que não é preguiçosa, que não é lerda, que não entrega às situações da vida, é a mulher que se acorda cedo. Se nós fizermos aqui uma sindicância e procurar saber quem hoje, sexta-feira, acordou mais cedo, nós vamos ver que foram as mulheres, irmãos.
As mulheres são mais dadas, as mulheres são mais solícitas, as mulheres são mais carinhosas, as mulheres são mais chegadas, as mulheres são mais recíprocas, as mulheres são mais amáveis, as mulheres são mais humildes, as mulheres são mais amorosas. Louvado seja Deus pelas mulheres. Pelo amor de Deus, as mulheres levantem as mãos e digam amém. Aleluia. Os homens levantam e perguntam logo: fez o café? Não é isso aí? É, irmãos. Aí Lucas diz: e no primeiro dia da semana, no domingo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Quem vai ao sepulcro? As mulheres que acompanham a Jesus. Quando Lucas escreve o seu evangelho, capítulo 8, versículo 2 e 3, ele vai dizer que algumas mulheres acompanhavam a Jesus. Primeira, Maria Madalena. Madalena é da cidade de Magdala, que ficava distante de Jerusalém, eu creio que uns 6 quilômetros. As pessoas, muitas aprenderam que Maria Madalena era uma prostituta. Não era, irmãos. Maria Madalena era uma rica empresária, porém, possessa por demônios. Tinha tudo e não tinha nada. E eu me lembro agora de uma frase do grande escritor Machado de Assis. Ele diz: tem gente que é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Não tem amigo, não tem companheiro, não tem nada, só tem dinheiro. E dinheiro por dinheiro, irmãos. A melhor coisa do mundo que nós temos, irmãos, são os nossos amigos, as pessoas chegadas. Tanto é que Salomão diz: quem tem muitos amigos pode congratular-se. Então é coisa boa. Pessoas que têm tudo, não tem nada, não fez nada. Então Maria, ela é uma mulher rica. Quem mais acompanha Jesus? E Lucas diz no capítulo 8, versículo 3, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, Maria, mãe de Tiago. Estas mulheres se reúnem. Veja que todas elas se acordaram cedo. Elas se combinam e dizem: de madrugada, logo cedo, antes que o jardineiro chegue para cuidar do horto, lá do local, nós vamos nos reunir, vamos comprar aromatas e vamos levar para ungir o corpo do nosso amado Jesus. Irmãos, quem ama Jesus, prioriza tudo na sua vida. Jesus é maior do que tua casa, de que teus filhos, de que teu esposo, de que tua esposa, é maior do que o teu salário, de que a tua conta bancária, ele é maior do que teu plano de saúde, ele é maior do que as tuas propriedades. Jesus é maior do que tudo. Então as mulheres disseram: o nosso mestre morreu, vamos cedo para o sepulcro. E elas vão de madrugada. Quando chegaram, viram a pedra revolvida. A pedra, segundo se crê, tinha 2 toneladas. Estava selada com o selo do governador. Ninguém abre. Os soldados estão por fora vigiando. Mas quando Jesus quer operar, dorme os soldados e a pedra, ela rola sozinha. Aleluia! Glória a Jesus! A pedra vai rolar, os anjos vão lá e tiram a pedra. Ela abre por dentro, não abre por fora. Tudo que aonde ninguém pode penetrar, aonde ninguém pode ir, aonde o teu pensamento não vai, Jesus vai. Ele sonda, ele tem, ele pode, ele faz, ele resolve. Glórias a Jesus. Elas tomam um susto. Ora, se a pedra está revolvida, se houve o tumulto em Jerusalém, quando crucificaram o meu Jesus, possivelmente
roubaram o corpo dele. Elas ficam perplexas com isso. Quando elas se aproximam do túmulo, é Lucas que registra. Mateus e Marcos falam de um anjo. Lucas falam de 2 anjos. Quem está certo? Todos eles. Lucas está fazendo minuciosamente o registro. Quando ela vê os anjos perguntam para ela: vocês estão procurando entre os mortos a quem já vive? Glórias a Jesus. Aí João, no capítulo 20, vai dizer que quando Maria, ela vai lá, Jesus está lá, logo cedo. Quando ela vê Jesus, confunde Jesus com um jardineiro. E ela disse para ele: aonde colocaram o corpo do meu Senhor? Ela não conhece Jesus, porque Jesus agora não está mais desfigurado. Ele está num corpo ressurreto e transformado. Ela não conhece, ela chora e vai andando. Quando ela vai, Jesus disse: Maria. Ela conhece a voz do mestre. A igreja conhece, porque Jesus no capítulo 10 de João diz: as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Ele está falando com você nesta noite. Ele é poderoso, não temas, ele é fiel na sua vida. Glórias a Jesus. Quando ela ouve, ela vira-se. João diz que ela chama dele Raboni, ou Raboni. Eu já falei aqui que no dicionário de Davis, nos graus de honra que ele registra, ele diz que entre os rabinos havia 3 graus de honra: o rabi e o raboni, ou raboni. O rabi é um professor que ensina os seus alunos, que tira dúvidas sobre a lei, e que depois vai para casa, todo mundo se despede como a escola normal. Tem o rabi é aquele que, além de dar aula, ele aguarda os alunos para vir tirar dúvida com ele. Ele passa tempo com ele. Mas tem o raboni não é só professor, ele é amigo, ele é companheiro. Quando o aluno falta, ele vai em casa para saber por que o aluno faltou. Se está doente, ele leva remédio. Se precisa de ajuda, ele leva ajuda. É o Raboni, somente ele é o nosso Raboni. Quando ele fala, ela diz: Raboni, meu mestre, meu querido professor, o meu Senhor, aquele que me ama, que se preocupa comigo, que me livrou de 7 demônios. Nesta noite, você está aqui porque o Raboni, o homem da Galileia, lhe salvou, e você está livre na presença dele. Glórias a Jesus. Aleluia! João diz que Pedro foi ao sepulcro com uma jovem que é Marcos, e vê o lenço que estava sobre a sua cabeça, que era o sudário, não o sudário que a gente vê em filme, mas o sudário é o lenço que enxuga o suor, que estava dobrado na cabeceira. Eles estão felizes e correm para avisar que Jesus não está mais lá. A tarde vai chegando do domingo, e Lucas vai dizer que 2 discípulos, por quê? Porque Pedro já havia negado aqui Jesus. E é Lucas no capítulo 22, versículo 61, que vai registrar o olhar de Jesus quando Pedro nega. Somente Lucas faz isso. Quando ele peca 3 vezes, o galo canta, Jesus vira-se e olha no olho de Pedro. E Pedro baixa o semblante e vai embora. Correu todo mundo. Ora, se os apóstolos correm, os discípulos também correm também. Se a liderança, irmãos, ela abandona o barco, o povo também abandona. E olha que é Camões que diz isso: o fraco rei faz fraca a forte gente. A liderança, irmãos, é um atributo divino. Quem é líder, irmãos, tem que passar segurança.
O líder não pode estar chorando no meio do povo, contando desgraça, não. Por mais que a dor aperte, ele tem que segurar, dizer: Jesus é bom, Jesus é fiel, nós vamos vencer, nós vamos estar lá. Então, é trabalho da liderança. O obreiro não pode estar de cabeça baixa, contando miséria. Tem que dizer que Jesus é bom, porque Jesus é bom realmente. Glórias a Jesus. Aí dois dele, Cleopas e o outro, eles são de Emaús, uma cidade que Lucas diz que fica a 60 estádios. Um estádio tem 185 metros. 60 estádios dá um pouco mais de 11 quilômetros. Eles conversam: olha, todo mundo foi embora, Pedro negou, todo mundo negou. Foi fazer o que aqui mais? Nada. Jesus está morto. Algumas mulheres dizem que ressuscitou, mas isso é conversa. Essas mulheres estão delirando, viram coisa, está dizendo que ele ressuscitou, mas ninguém viu, ninguém prova. Vamos voltar para Emaús, porque nós somos de Emaús. Nós esperávamos que ele fosse ser o grande Messias, o libertador, e a nossa esperança feneceu. Vamos embora. Aí Lucas vai registrar justamente a caminhada de dois discípulos que estão atordoados, que estão tristes, que estão sem esperança. Se você chegou aqui nesta noite triste, atordoado, sem esperança, Jesus é o mesmo. Ele resolve, ele tem solução. E não me pergunte de onde virá, porque ele cria, ele pode, ele tem, ele faz, ele realiza, ele abre, ele envia, ele pode fazer tudo. Então levanta as mãos nesta noite e glorifica a ele. Ele está conosco aqui nesta noite. Lucas vai, depois de todas essas coisas, e eis que no mesmo dia, no domingo, dois deles iam a uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Segundo a etimologia do nome Emaús, é águas quentes, ou seja, águas termais, águas que curam. E eles dois estão falando de tudo o que aconteceu. Notícia de que anjos aparecem, de que mulheres foram ao sepulcro de madrugada, que viram o túmulo vazio, que Maria falou com ele, chamou dele Raboni, mas ninguém viu nada. Os discípulos foram lá, viram o túmulo vazio, foram para a Galileia, mas até aqui nada feito. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, aí Lucas é tremendo. Aí diz: e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Você nem sabe, mas no percurso da sua casa para cá, o mesmo Jesus veio com você até aqui. E você vai sair de posse de vitória nesta noite. Eu profetizo para a tua vida, é o mesmo, é Ele. É o nosso Cândido Rubincudo, o nosso Cordeiro Pascal, o maravilhoso homem da quatro faces. É aquele que caminha na fornalha ardente de nossas vidas. Ele é o apóstolo dos pés ungido. Ele é o nosso Messias. Glória a Jesus. Jesus está no meio, mas os olhos estão como que fechados. Aí Jesus pergunta a eles: que palavras são essas que você caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão com semblante caído, tristes? Aí um deles, o Cleopas, disse para Jesus, veja o que ele disse para Jesus: porventura é só você que falando com Jesus, ele está falando com o autor da vida. Você é peregrino que não sabe, veja, Jesus peregrino, né, irmão? Não sabe dizer, irmão, Jesus sabe de tudo.
conhece a sua história, seu pensamento nesta noite, sabe o que você está querendo, Ele sabe o que você está perguntando, sabe tudo. Pergunta para Ele: porventura somente você é peregrino diante de tantas coisas que acontecem e você não sabe de nada? Aí Jesus usa uma desfaçatez e diz: quais coisas? Veja Jesus perguntando. A gente diz: Jesus, eu estou numa situação terrível, a minha casa está uma bagunça, eu estou doente, e Jesus está perguntando: quais problemas você tem nesta noite? Porque ele pergunta, porque ele pode solucionar, ele tem resposta, ele tem porta aberta para nós nesta noite. E ele pergunta: quais coisas? Aleluia. Jesus poderia chegar e dizer: vocês são incrédulos, vocês são crentes fracos, vocês não têm fé. Mas Jesus disse: quais coisas estão acontecendo? Aí eles disseram as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aqueles discípulos ali, pastor Geraldo, pastor Celso, eles ouviram parábolas, ouviram ensinamentos do reino. Eles ouviram um dia Jesus dizer: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é uma das menores sementes, que se o agricultor plantá-la, ela vai brotar e vai dar uma árvore frondosa, em que as aves podem se aninhar nela. Eles ouviram a parábola da semente, contada por Marcos, no capítulo 4, que o reino dos céus é semelhante a um agricultor que, jogando a semente no chão, indo para casa dormindo e levantando-se, quando percebe a semente já germinou. Ela não só germina, ela cresce. Ela não só cresce, mas bota flores. Ela não só bota flores, mas ela produz, e produz 30, 60 e 100 por um. Eles ouviram a parábola das 10 virgens. Eles viram ele falar com Zaqueu, que estava no sicômoro, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém pousar na tua casa, porque hoje a salvação chegou para você. Eles viram Bartimeu no caminho de Jericó para Jerusalém. Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus disse: vem em casa. E ele veio e pergunta: o que queres que te faça? Senhor, que eu veja. Ele disse: então, se você quer ver, veja. E ele viu, glórias a Jesus. O que é que ele vê mais? Ele desce do monte e encontra com 10 leprosos. E um deles disse: Senhor, se tu queres, pode nos curar. E ele disse: eu quero que vocês fiquem limpos. E foram limpos 10. E um volta e agradece, e era samaritano. Glórias a Jesus. Aleluia. Eles presenciaram a ressurreição da filha de Jairo. Eles viram uma mulher que padecia com um fluxo de sangue 12 anos e que foi curada instantaneamente. Glórias a Jesus. Eles ouviram Jesus dizer: importa que o Filho do Homem padeça, mas ao terceiro dia ressuscite. Glórias a Jesus. Ouviram tudo isso aí. Ouviram, mas estão tristes, como nós muitas vezes. Nós ouvimos, presenciamos, Jesus faz milagre, Jesus abre, Jesus faz tanta coisa, e de repente a gente volta triste para casa, dizendo: Senhor, não me respondes mais. Aí Jesus começa... E ele disse: nós esperávamos. Irmãos, quem está em luta sempre usa o verbo no passado. Eu esperava que ia acontecer alguma coisa, mas não aconteceu nada. Tem gente aqui nessa noite falando a mesma coisa. Eu esperava que Jesus ia fazer alguma coisa, mas até hoje, 2024, não fez nada ainda. Já estamos no 5º mês do ano e nada aconteceu. Eles disseram: nós esperávamos que fosse ele, que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que estas coisas aconteceram, e ninguém vê nada. E não achando o seu corpo, ele falou das mulheres. Aí Jesus, no versículo 25, vai dizer: Onécios.
e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Eu quero dizer nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo aquilo que saiu da boca de Deus há de se cumprir em nossas vidas, porque Deus é fidelíssimo, Deus é grande, Deus é poderoso. Tudo que Ele proferiu ao nosso respeito há de se cumprir. Não importa o que esteja acontecendo, mas vai se cumprir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu recebo esta palavra nesta noite. Toda profecia a respeito da nossa vida, daquilo que Deus abriu a boca para proferir, há de ser uma realidade em nossas vidas. Glórias a Jesus. Aí ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Aí Jesus vai puxar pela memória. E eu quero lhe convocar nesta noite para você puxar pela sua memória também. Para você fazer aí uma retrospectiva e ver o que Deus tem falado para a sua vida. Glórias a Jesus. Eu era novo convertido em Cruz das Almas. Eu fui a primeira vez no ciclo de oração, primeira vez. Eu entrei, eu nunca tinha ouvido Deus falar, bradar no meio eu nunca tinha ouvido. Deus falou comigo naquela tarde. E Deus me deu uma visão em outro país, o país da Europa. E eu guardei a visão como em um quadro. Eu falei para minha esposa, falei para alguém, e alguém disse: como? Eu estava desempregado, eu estava com a roupa dentro da igreja, e eu disse: como é que isso vai acontecer, Miqueias? Tudo que está escrito ao nosso respeito há de se cumprir. Aleluia. Não importa o que aconteça na nossa vida, Deus é fiel. Aleluia. 25 anos depois, a promessa se concretizou. Eu estava na Alemanha, tirei uma foto, a mesma imagem que estava guardada na minha cabeça, Deus me mostrou naquela foto. Glória. Deus é fiel. Nesta noite, Deus está trazendo à memória o que tem falado para você. Não se preocupe, guarde a imagem, guarde a promessa, que na hora certa Deus irá cumprir, porque Deus é fiel. Ele vai começar de Moisés e vai pelos profetas. E tudo que sobre ele estava escrito. Quando ele termina, estão chegando na aldeia de Emaús. Aí Lucas diz: e chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia mais além. Aí eles dizem: não, Senhor, fica conosco, porque já é muito tarde, o dia já declinou, entra para ficar conosco. Colocaram a mesa, Jesus senta-se, colocaram o pão, a mente dele voltam lá atrás. Quando Jesus pega o pão, eles disseram, não está no texto, mas eles percebem. Quem pega o pão desta maneira é o nosso amado Jesus. Irmão, quando Jesus está operando em nossas vidas, a gente percebe que é Ele. Ele pega o pão, levanta e dá graças. Quando eles dão graça, dá graça, eles sabem, é Ele. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Irmãos, quando Jesus está na nossa vida, irmãos, sempre queima uma coisa lá dentro. E nesta noite tem algo queimando na minha vida, eu creio que na sua vida.
Somente Jesus pode fazer isso, irmãos. Tem que queimar, tem que acreditar, você tem que crer nele. É ele que pode fazer. Eu creio nesta noite, glórias a Jesus. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Agora, João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Feche seus olhos nesta noite. Jesus está conosco nesta noite. Glória a Jesus, aleluia. Talvez algumas pessoas entraram com medo, tristes, decepcionadas, questionadoras. Mas Jesus está conosco. E a primeira coisa que Ele coloca em nosso coração: paz seja convosco. A paz de Cristo traz tranquilidade. A paz de Cristo traz segurança, certeza. Não se preocupe, igreja do Senhor. O controle está nas mãos do Senhor. Ele está conosco na vinda e na ida para as nossas casas. Tudo quanto Ele tem falado ao nosso respeito é verdade. Há de se cumprir ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, não tardará. Aleluia. Glória a Jesus. Miquel, depois pega uma luva e auxilia aqui, por favor. A igreja de pé, por gentileza. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e deu graças. Pastor Correia, por gentileza, apresente o pão. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, aqui estamos na Tua presença para comemorar a Tua morte. Ó Pai, abençoa este pão, símbolo do Teu corpo, que foi vertido no Calvário pelos nossos pecados. Consagre e abençoe pelo Teu grande poder, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.